Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui de bioquímica. Hoje a gente vai falar sobre metabolismo dos lipídios. Então, como vocês podem ver nessa figurinha aqui do lado, o metabolismo de lipídios ele é dividido em etapas, como a lipólise e a beta-oxidação, ou seja, como que esses ácidos graxos são quebrados, na síntese de ácidos graxos, né, que seria o caminho inverso, como que eu formo esses ácidos graxos e os tiacilgliceróis, como é a síntese do colesterol e como esse colesterol chega até as nossas células e é recolhido das nossas células para o fígado, através das proteínas das chamadas lipoproteínas. E vamos falar também sobre a síntese de corpos cetônicos, tá? Então, é uma aula dividida aí em cinco partes um pouquinho densas, e aí a vantagem dessa aula gravada é que vocês podem estar pausando ela, anotando as informações no caderno, nos slides, para depois terem o material aí bem completinho para as nossas avaliações. Vamos iniciar então pela lipólise. A lipólise, né, lise, é a quebra desses lipídios, de qualquer tipo de lipídio, tá? Mas em especial nós vamos tratar aqui dos TGLs, dos triglicerídeos, que são os lipídios responsáveis pela energia, né? Por fornecer energia para as nossas células através da sua quebra. Então, como é que isso acontece? Praticamente são 4 etapas em que a gente tem que fazer a mobilização desse triglicerídeo que está na célula adiposa. Então, aqui vocês estão vendo a figurinha da célula adiposa, um núcleo celular, um grande vacúolo onde a gente armazena esses triglicerídeos. E o que a gente tem que pensar nos triglicerídeos? O nome dele, triglicerídeos, é uma molécula de glicerol com 3 perninhas. E o que a gente vai fazer, na verdade, é separar essas 3 perninhas, que são, então, as perninhas representam para nós os ácidos graxos. Tá? Para isso, então, a primeira parte vai mobilizar essa molécula de triglicerídeo. O que quer dizer isso? Nós vamos dar início ao processo e esse início ele é mediado, geralmente, né, por um hormônio. No exemplo aqui nós temos o glucagon se ligando a essa proteína, que por sua vez vai ativar outras proteínas que nós chamamos de lipases, tá? Então nós temos ali a proteína quinase que está inativa, ela através ou mediada por AMP cíclico se torna ativa, que por sua vez então ativa outras lipases. Quem são essas lipases? Nós temos a lipase ATGL, conforme está escrito aqui para o ladinho de vocês. Nós temos a HSL e nós temos a MSL. E o que elas fazem basicamente? Cada uma vai tirando de um em um ácido graxo. Então, por exemplo, a TGL, ela é a lipase do TGL e vai tirar um acilglicerol. A HSL vai tirar mais um, ou seja, ela vai agir sobre um diacilglicerol. E a lipase do monoglicerol vai eliminar, então, o último ácido graxo, tornando ele livre. Tá? Então, essa separação, essa seria, então, a segunda etapa, né? Separação do glicerol e dos ácidos graxos. E a terceira etapa seria o transporte dessas moléculas para a corrente sanguínea. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Para que esse transporte aconteça, para que esses ácidos graxos que estão mobilizados dentro da molécula do tecido adiposo percorra a corrente sanguínea e chegue, por exemplo, num tecido muscular, nós temos que lembrar de algumas coisas. O sangue é um líquido completamente polar, né? Ele tem bastante água na sua estrutura, mas os ácidos graxos que nós mobilizamos são apolares. Então, esse transporte desses ácidos graxos pela corrente sanguínea se faz através da ligação de uma proteína grandona que vocês estão vendo aqui, que se chama albumina. Nós já falamos bastante da albumina quando a gente tratou de água, que ela também mobiliza muita água
ligada com ela, né? A água de hidratação dessa proteína. E aí essa albumina, então, agora, além da sua água, carrega ácidos graxos e carrega para onde? Carrega principalmente para o músculo, onde então esses ácidos graxos podem contribuir com a geração de energia. Tá? Então, o que a gente tem aqui nesse segundo slide é a regulação hormonal da lipólise, nós já falamos. Quando, né, então, que isso vai acontecer? No jejum, via glucagon e adrenalina. Então, são os hormônios que nós vimos na figurinha anterior, que também representa aqui nessa figurinha, vai se ligar ao receptor, via adenililciclase, vai se tornar ativa essa proteína quinase e vai ativar as lipases subsequentes, né? Tanto a lipase HSL, que por sua vez vai estimular a MSL, ou a PKA, que vai, junto com outras duas proteínas, a perilipina e a CGI 68, vão ativar a primeira lipase, a TGL, fazendo a quebra, então, desses triacilgliceróis. Esses triacilgliceróis, então, entrando na célula muscular via albumina, atravessa o citoplasma, entra na mitocôndria e através daquele fenômeno de beta-oxidação que nós falamos na aula de geração de energia, vai produzir o ATP. Então, observem aqui que uma dieta muito rica em albumina com ácidos graxos, né, com lipídios, vai fazer o acúmulo dessa gordura no músculo. Então, se a pessoa não tiver uma atividade física forte o suficiente, ativa o suficiente, essa gordura ela vai acabar se acumulando. Bom, e aí o que acontece? O ácido graxo e o glicerol, que estão separados, eles vão seguir caminhos diferentes. O glicerol, vocês devem lembrar do metabolismo de carbo, que através da rota da gliconeogênese, né, ele passa a ser convertido em elementos que vão contribuir para a glicólise. E os ácidos graxos, então, eles vão entrar diretamente na mitocôndria, se eles tiverem até 12 carbonos ou menos do que 12, mas se eles forem ácidos graxos maiores, né, tipo o palmitato com 14 carbonos, ele vai ter que passar por um pequeno ciclo, como se fosse uma proteína carreadora, que nós chamamos aqui de carnitina, que vai fazer o transporte desse ácido graxo para dentro da mitocôndria. Então, para que esse ácido graxo entre na mitocôndria, independente aí dele ter 12 ou 14, ele tem carbonos, né, 12 ou 14 carbonos, esse ácido graxo, ele vai se conjugar com uma adenosina e junto então com uma enzima chamada acil-CoA graxo sintetase, ele vai se transformar em acil-CoA graxo. Então percebam que eu tenho uma molécula de acetil-CoA ligada ao ácido graxo, ligada a uma adenosina nessa etapa intermediária, né, da transformação do ácido graxo, se ligando inicialmente aqui com a adenosina, e depois a acil-CoA se juntando a essa estrutura. Então, nós temos essa etapa intermediária formando o acil-adenilato graxo, né? Então, a enzima permanece unida e depois esse fosfato, né? Esse pirofosfato, tanto esses dois como esse fosfato aqui ligado à adenosina, eles vão se separar, vai formar o AMP, o monofosfato, né? E o acil-CoA graxo, que é essa estruturinha aqui que vocês estão vendo, é o que vai conseguir fazer com que a molécula de ácido graxo, então, consiga entrar na mitocôndria. Então, esse acil-CoA graxo formado, ele vai ter duas possibilidades de ser usado. Ou ele vai direto para a mitocôndria, e aí agora tem mais duas reaçõezinhas, ou ele é utilizado para formar os lipídios de membrana. Então, se ele está entrando na mitocôndria, ele ainda vai precisar se conjugar. Na verdade, eu vou reutilizar essa estrutura aqui da coenzima A e
essa molécula, então, de acil-CoA graxo, ele vai se conjugar com essa carnitina, que é essa proteína de membrana mitocondrial, que está na face externa da mitocôndria, e ele vai ser, então, esse acil-CoA graxo vai ser conduzido na forma de acil-carnitina graxo, passar pela outra proteína, que é uma carnitina aciltransferase 2, que está na membrana mitocondrial interna, e esse ácido graxo, então, acil-CoA graxo, na verdade, né, ele é jogado para o interior da mitocôndria, tá? Então, percebam aqui que a carnitina, ela faz só um papel de transportadora, né? Ela se liga na molécula de acil-CoA graxo, transporta ele para o espaço intramembranoso, consegue permear por esta proteína e depois a própria carnitina retorna. Então, é como se ela fosse um trenzinho aqui que pega e leva, pega e leva, pega e leva, certo? Então, ela vai fazendo este tipo de transporte. Bom, e aí, gurizada, dentro, né, esses ácidos graxos, esse acil-CoA graxo dentro da mitocôndria, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar pelo ciclo de Linné, que é a beta-oxidação que a gente já viu. Mas o que quer dizer essa beta-oxidação? Se vocês olharem aqui a figurinha, ó, do acil-CoA, ele tem um carbono, 2 e 3. Então, esse carbono aqui, que está em azulzinho, é o carbono alfa, e o carbono do lado seria o carbono secundário na sua importância, por isso beta. Então, as reações vão acontecer sempre a nível deste carbono beta. Então, observem o que vai acontecer aqui na beta-oxidação. Se vocês lembrarem da aula de energia, eu disse para vocês que a gente vai sempre perdendo de 2 em 2 carbonos. E a cada perda de 2 em 2 carbonos, eu vou formando esses 2 carbonos, que na verdade são acetil-CoA, que vão entrar daí lá para o ciclo de Krebs, por exemplo, novamente, e gerar energia. Ou eu vou formar esses elementos, né, FADH e NADH, FADH2 e NADH, para que a gente, lá na fosforilação oxidativa, também consiga transformá-los em moléculas de ADP. Se vocês lembrarem lá, FADH2, cada FADH2 gera 1,5 ATP e o NADH2, 2,5 ATP naquele cálculo que a gente viu da entrada do fosfato inorgânico pela membrana mitocondrial. Mas bora lá, então, vamos ver o que é essa beta-oxidação de ácidos graxos ou a utilização do ciclo de Linné. Nós temos aqui o acil-CoA graxo, né? O ácido graxo está lá, acil-CoA graxo, que vai se conjugar com acil-CoA. Então, são duas moléculas que vão se conjugar e, através de uma reação de desidrogenação, eu vou transferir elétrons do carbono beta. E ao transferir elétrons do carbono beta, o meu carbono beta, que antes era isso, agora está representado aqui nessa outra estrutura chamada trans-delta-2-enoil-CoA, que através de uma reação de hidratação, né? Então, eu vou juntar aqui uma moléculazinha de água, eu vou transformar agora essa estrutura, em especial aqui, ó, no carbono beta, chamada de L-hidroxiacil-CoA, que vai passar por uma terceira reação de oxidação, através da transferência novamente de elétrons e geração desses elementos carreadores de energia, no caso aqui o NADH, formando beta-acil-CoA, e a beta-acil-CoA vai, através de uma tiólise, de uma reação de quebra da ligação do carbono beta com o alfa, libera novamente, libera um acetil-CoA e o restante, então, se coaduna e forma um novo ciclo. Então, a cada ciclo que isso aqui vai acontecendo, eu vou perdendo um acetil-CoA, que são esses 2 carboninhos aqui da pontinha da nossa estrutura, tá bom? E assim a gente vai reduzindo. Então, se eu tinha 16 carbonos, eu tenho 14. No próximo ciclo, eu tenho
12, no próximo ciclo 10, até que eu consiga utilizar por completo essa minha molécula, ok? Então, a lipólise ela é muito tranquila e ela finaliza, então, com essa reação de beta-oxidação. Agora a gente vai ver o caminho contrário. A gente vai ver o caminho da síntese dos ácidos graxos. A síntese dos ácidos graxos envolve uma molécula extremamente importante para nós, que é a malonil-CoA. Observa aqui bem para ela. Ela é formada uma parte da enzima acetil-CoA e a outra parte a gente vai trabalhar aqui então com ela. Então, de onde é que surge a malonil-CoA? Ou melhor, quando é que eu vou ter a síntese de ácidos graxos? Sempre nós vamos sintetizar ácidos graxos quando a nossa taxa de produtos energéticos provenientes do metabolismo de carboidratos estiver com muita produção. Produção de quê? De todos aqueles elementos que vão contribuir, por exemplo, para um aumento de citrato, né, um produto do ciclo de Krebs, proveniente pela quebra de carboidratos, consequentemente um aumento de acetil-CoA e, consequentemente, o aumento do oxalacetato. Então, percebam que são todos elementos do ciclo de Krebs e que diretamente estão relacionados com a síntese de ácidos graxos, sempre que eles estiverem aumentados. Então, assim, se eu não estou armazenando glicose na forma de glicogênio, eu vou armazenar esses elementos provenientes da quebra da glicose em ácidos graxos. Então, o açúcar também se transforma em gordura. E esse acetil-CoA, então, ele vai ser convertido a malonil-CoA, né? Que é essa molécula que está aqui. Então, acetil-CoA será convertida a malonil-CoA pela ação de uma enzima que é a acetil-CoA carboxilase. Só que essa enzima ela não atua sozinha, ela precisa de um cofator, que é a biotina. Então, sempre que faltar biotina no corpo, a acetil-CoA carboxilase não vai fazer a conversão de ácidos graxos, tá? Então, a gente precisa da biotina para que isso aconteça. Essa etapa, então, de síntese, ela acontece em 4 reações. Essa aqui é a enzima. Percebam que a enzima tem 2 braços. Um desses braços, ele vai se ligar com a acetil-CoA. E o outro braço, ele vai ligar o malonil, que é essa molécula aqui verdinho com rosa. E a acetil-CoA tá aqui com amarelinho. Então, quais são essas 4 etapas? Né? Essa enzima é uma enzima multifuncional. E se vocês estão pensando que já ouviram falar sobre ela, vocês estão tentando se lembrar da síntese lá, da tradução da molécula do ribossomo, que tinha 2 lugares, lembra? O sítio A e o sítio P. Vai funcionar mais ou menos como isso. Observa aqui a reação de condensação. Uma parte da acetil-CoA se ligou nesse braço daqui, deixando esse braço livre. Para que serve esse braço livre? Para ir ligando cada vez mais moléculas e no final, então, a gente vai tendo o alongamento destas cadeias. Observem que para o alongamento chegar aqui nessa etapa final, essas reações são compostas por 4 reações. Uma reação de condensação, em que a gente perde CO2, uma reação de redução, em que eu perco, né, esse elemento que foi gerado, por exemplo, na etapa de lise dos lipídios, né? Então, um NADPH ele vai sofrer essa redução, vai ser tudo isso desidratado, vou perder a água e vou sofrer uma segunda redução montando isso. Então, sempre a primeira etapa, a gente vai usar acetil-CoA e no outro braço malonil. Por quê? Porque a partir do segundo ciclo não entra mais o acetil-CoA, mas sim
a segunda molécula de malonil. Então, olha só como é que fica o alongamento da cadeia aqui. Eu tenho aqui já o malonil com acetil-CoA. Chegou, desculpa, primeira etapa aqui, né? O acetil-CoA com o malonil e o malonil-CoA. E aí eu tenho aqui uma próxima reação ainda dentro do segundo ciclo. Observem que a gente agora tem uma nova molécula de malonil e assim eu vou fazendo a transferência e sempre chegando novas moléculas de malonil, chegando malonil e aumentando a minha cadeia. Observem aqui no final que eu tenho minha cadeia completinha, né? Então, quando eu falei que o malonil-CoA é uma molécula importante durante o metabolismo aí de lipídios, eu estou me referindo ao malonil-CoA como um elemento de alongamento das cadeias de ácido graxo, tá? Então, essa via, ela é bastante interessante porque ela também funciona, de certa forma, como uma lipogênese, né? Ela faz o armazenamento, né, de cadeias de carbono, fazendo, então, esse alongamento. E quando a célula precisa, ela vai quebrando, através da lipólise, esses carbonos. Uma coisa que é interessante disso é que nós só conseguimos sintetizar, né, através dessa via anterior, até o palmitato, né, que seriam os 16 carbonos. A partir do palmitato, eu posso gerar o estearato ou o palmitoleado. O que é o palmitoleado? O palmitoleado é a molécula de palmitato insaturada. E o alongamento dela vai me formar através de enzimas alongases, e nesse caso anterior, pelas enzimas dessaturases, eu vou formando outros elementos até eu chegar no oleato. Outra coisa que é interessante daqui é que nós mamíferos, não temos enzimas para formar outros, no caso aí da família dos ômegas, né, outros ácidos graxos de importância para nós na nossa dieta. E é por isso que a gente, então, tem que fazer o consumo de vegetais e alimentos que contenham esses ômegas para podermos formar depois a outra parte da cadeia. Então, eu não tenho como sintetizar oleato para linoleato, e eu não tenho como sintetizar linoleato para alfa-linolenato. Então, o que eu preciso? Eu puxo isso aqui da alimentação e aí eu tenho enzimas para fazer o restante. Quem são essas enzimas? Alongases e dessaturases. Tá? Então, parece que a gente aí, ao longo do processo evolutivo, acabou perdendo essa capacidade de geração de ácidos graxos e que a gente consegue reestruturar, né, a nossa dieta, assumindo e absorvendo esses ácidos graxos. Então, em termos de regulação, gurizada, quando o glucagon está presente, ou seja, quando eu estou em jejum e eu preciso de fonte de energia, eu vou estimular a lipólise. Ou seja, eu vou degradar lipídios para gerar energia. E quando eu estou no estado alimentado, através da liberação da insulina, eu vou estimular a síntese de ácidos graxos, que vai funcionar para nós como um sistema de armazenamento junto lá aos adipócitos, né? E outros tecidos aí, como fígado também e músculo. Nesse slide aqui, a gente tem um pouquinho desta relação que a gente viu, tanto da lipólise quanto do armazenamento, dessa parte da regulação, né? Então, por exemplo, biossíntese de ácidos graxos no hepatócito é o que está mostrando essa figurinha aqui para nós. Então, observem que eu tenho um acúmulo de elementos, como citrato e acetil-CoA, que vão formar o malonil-CoA, que por sua vez, através da ácido graxo sintase, então eu estou sintetizando, eu vou formar o palmitato, que poderá ser também transformado, alongado para estearato e oleato, e vou depois estimular a degradação disso, liberando esses triacilgliceróis. Observem a linha em vermelho, que representa para nós a inibição,
Ou seja, ele é um sistema autorregulado. Se eu produzir muito palmitato, eu posso bloquear essa reação de síntese. Então, se eu tiver um excesso de palmitato, eu posso, vamos parar aqui, é o chamado feedback negativo. E esse triacilglicerol que veio, então, aqui agora da lise desses meus ácidos graxos que foram sintetizados, eles vão ser transportados deste hepatócito do fígado através de uma proteína chamada VLDL e que vai ser direcionada aos tecidos, em especial aqui para o tecido adiposo, onde esse triacilglicerol vai ser quebrado, né, em glicerol e ácidos graxos e vai, né, através dessas enzimas lipases e vai depois poder, então, na lipólise do ácido do adipócito, quebrar esse ácido graxo e transportar esse ácido graxo com albumina de volta lá para o hepatócito. Lá no hepatócito ele vai entrar, vai ser conjugado em acil-CoA graxo, vai poder entrar na mitocôndria e vai gerar as acetil-CoA em função do ciclo de Linné, né, ou da beta-oxidação, gerando aí elementos que a gente vai falar daqui a pouco, que são os corpos cetônicos, e podendo a acetil-CoA formar citrato, e o citrato também contribuir para o ciclo do ácido cítrico. Então, percebam como as coisas estão interligadas, né? Como isso aqui é lindo no final da história, como uma coisa se conjuga com a outra para o bom funcionamento do nosso corpo. E como um errinho em qualquer dessas etapas também pode gerar problema. Bom, uma terceira parte da nossa aula, então, ela é dada para a parte de síntese de colesterol. Então, se tu já cansou desse papo todo, dá um pause aí no vídeo, descansa, vai tomar uma água, vai no banheiro, dá uma caminhada ao redor da casa e volta para cá. Se não, se ainda cabe mais coisa de bioquímica na tua cabeça, fica aqui comigo mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente encerra, tá? A síntese de colesterol, então, primeiro vamos falar do colesterol, né? Que é uma molécula assim super premiada. Tem 4 prêmios Nobel sobre colesterol, cada pesquisador aí diferente. Então é uma molécula que se estuda muito e que bioquimicamente, clinicamente, ela tem uma importância sensacional para o nosso corpo. Não tô falando pra gente, não vou comer carne porque tem colesterol. Tem que comer. Colesterol é importante, mesmo que a gente produza uma parte do colesterol, o colesterol é uma molécula essencial, ela é o principal ingrediente, como vocês estão vendo aí na tela, para vários hormônios esteroidais, para a membrana plasmática, para a formação de vitamina D, A, E e K. E essa molécula de colesterol, ela pode ser transportada na sua forma livre ou ela pode ser transportada através de lipoproteínas, que vocês já devem ter ouvido falar delas, né? A VLDL a gente já falou, aqui tá erradinho, desculpa, arrumem aí. LDL e HDL. Ela é uma molécula hidrofóbica e é uma molécula anfipática, o que favorece, então, as suas ligações de diferentes formas no nosso corpo, tá? Então, nada de pensar que colesterol é ruim, porque o colesterol é bom. O que é ruim é sempre algo em excesso, e aí qualquer coisa em excesso vai ser ruim, inclusive a água, né? A gente sempre fala isso, que o excesso de água faz o cara morrer afogado. Então, nós precisamos de todos os elementos que bioquimicamente, equilibradamente, né, equilibrados, eles são importantes para nossas funções, para nossas regulações, tanto aí de qualquer parte do nosso corpo. Mas então, vamos lá, vamos falar de colesterol. Vamos inicialmente, então, falar aqui da síntese do colesterol. O colesterol, gente, ele parte dessa moléculazinha famosona que vocês já estão cansados de ouvir falar dela, que é a acetil-CoA. Então, nós temos aí quatro fases importantes para a síntese de colesterol, sendo que a primeira fase, ela é
de extrema importância e ela acontece em 3 passos, que na verdade são passos que vocês estão vendo na figura, que envolvem aí uma série de enzimas. Observa na figura em roxinho a quantidade de enzima que atua só na primeira etapa, que é dividida em 3 passos, certo? Então vamos lá, primeira etapa, nós temos a condensação de mais de uma molécula de acetil-CoA. Então, 2 acetil-CoA vão se condensar e por ação dessa enzima da tiolase, nós vamos formar o acetoacetil-CoA. O acetoacetil-CoA, por ação, por condensação, na verdade, né, de uma terceira molécula de acetil-CoA, ou seja, 3 acetil-CoA agora na história, vão formar o beta-hidroxi, beta-metil-glutaril-CoA, que é esse nome monstro que a gente chama de HMG-CoA, tá? Então, eu não vou falar esse nome todo porque eu até hoje não decorei ele. Ele é o HMG-CoA. E esse HMG-CoA vai ser reduzido, né? Vai formar aí o NADPH, cuidado que isso aqui não é NADH, ele é NADPH, é uma molécula muito parecida, também transportadora de elétrons, mas não tem essa função assim tão energética quanto o NADH que a gente falou nas outras aulas, beleza? Então cuidado para não confundir, NADPH, que por sua vez vai gerar o mevalonato. O mevalonato, através de uma série de enzimas, quinases e sintases e também isomerases, vai fazendo a mudança molecular desses carbonos, também através ou mediado por um NADPH, formando a molécula de esqualeno, que também através de algumas enzimas de alta importância, entre elas a CYP51, vai levar aqui a formação do colesterol, tá? Então, o nosso 3 passos, né, da primeira fase é até aqui o mevalonato. E por que que essa fase aqui ela é tão importante? Porque nós temos que nesta etapa aqui, né, deixa eu voltar aqui, acho que eu não consigo voltar. Nesse primeiro passo aqui, segundo passo, é onde os fármacos, né, daquela classe simvastatinas e outros homólogos, eles vão atuar impedindo a formação do colesterol para aqueles casos de pessoas que têm hipercolesterolemia, tá? Então, isso é importante, a gente vai falar daqui a pouco num slide, eu vou mostrar isso para vocês. Então, essas próximas etapas, a partir do mevalonato, né, a segunda fase, o mevalonato vai ser convertido em unidades isoprenoides ativadas da adição de 3 fosfatos, que são essas reações de quinases, provenientes de 3 moléculas de ATP em 3 passos sucessivos. Na terceira fase, o esqualeno, que já tem 30 carbonos nas suas costas, através da condensação de 6 unidades isoprenoides. Então, percebam que a gente vai juntando carbono, até que a nossa etapa final aqui, do esqualeno até o colesterol, eu passo de uma molécula que está planar para uma molécula que é o colesterol, que é uma molécula cíclica, né? Então, eu formo aqui os 4 anéis do núcleo esteroidal do colesterol. Isso tudo acontece aí dentro do retículo endoplasmático, tá? Nos animais, essa ciclização origina o lanosterol, né? No nosso caso, colesterol, que depois pode ser convertido em colesterol, em mais 20 aí reações também, como o nosso, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês do CYP51? O CYP51 é uma alfa-demetilase e tem sido muito estudado para os tripanosomatídeos e alguns fungos que produzem ergosterol, porque a enzima que mais atua na transformação de ergosterol em colesterol é a CYP51, ou seja, essa alfa-demetilase. Então, alguns fármacos, eles estão sendo direcionados para bloquear a atividade de CYP51. E se eu não faço colesterol,
estas células desses animais, né, têm alterado a sua permeabilidade de membrana, né, porque o colesterol faz parte das membranas, entre outras funções. Então, é uma forma de nós matarmos, por exemplo, o Trypanosoma cruzi. Quem tiver interesse, joga aí no Google, Trypanosomatídeos CYP51, vai ver que aparece aí muito artigo sobre isso. Inclusive, eu tenho um sobre isso também. Gente, o colesterol, ele naturalmente 70% da sua síntese é endógena e apenas 30% é exógeno. Então, aquelas pessoas que têm uma alta quantidade de colesterol circulante, não quer dizer que elas se alimentem de muita fonte de colesterol. Muitas vezes é o próprio fígado que está produzindo em excesso, tá? Então, assim, exceto em pessoas com alterações genéticas do metabolismo do colesterol, o excesso dele no sangue também, claro, pode resultar de péssimos hábitos alimentares, como a ingesta de gorduras insaturadas, geralmente de origem animal, né? As porcarias que a gente sabe bem que são vendidas por aí. E como é que esse colesterol ele é transportado? Ele é transportado através dessas lipoproteínas, que são principalmente a LDL e o HDL. Então, o LDL se chama Low Density Lipoprotein e ela é a que fornece o colesterol aos tecidos, ou seja, ela é quem faz o transporte de colesterol para que os tecidos possam fazer uso desse colesterol. Mas, infelizmente, ela é tida como um mau colesterol, né? E aí vocês estão vendo que isso está entre aspas, porque não existe na bioquímica um mau colesterol. Primeiro que a LDL não é um colesterol, ela é uma proteína que transporta colesterol, certo? Ela é uma proteína que transporta colesterol. E ela não pode ser má. Por quê? Porque os nossos tecidos precisam de colesterol. Já imaginou um tecido sem colesterol? Não vai funcionar. Um órgão que produz o hormônio testosterona, ele precisa de colesterol. E o HDL, o que é? O HDL, o H vem de High Density Lipoprotein. O que o HDL faz? Ele retira o colesterol dos tecidos, ou seja, ele faz o processo contrário. O tecido não usou o colesterol, ele pega esse colesterol e leva de volta para o fígado. E lá no fígado, ele vai ser transformado em outra coisa. E também, erradamente, ele é dito de bom colesterol. Tá entre aspas porque é errado. Primeiro, que ele não é bom. E segundo, que ele não é um colesterol, né? Ele simplesmente faz o papel dele. Qual é o papel dele? Tirar o colesterol dos tecidos que não está sendo usado e levar para o fígado, certo? Então, em bioquímica, a gente não vai tratar disso, de mal nem de bom. Cada um tem a sua função no corpo. E essas moléculas, como elas são proteínas, né? Vocês já tiveram aula de proteína, vocês sabem que se essas proteínas estiverem mal formadas, ou as suas partes de reconhecimento, de ligação a tecidos e de saída de tecidos estiver mal formada, elas vão ter ou vão agregar algum tipo de doença. Tá? Então, como é que funciona essa história aí dessa distribuição dos lipídios? Vamos pensar inicialmente da nossa dieta. Então, nós comemos, o material cai lá no estômago, é emulsificado pelos sais biliares que são produzidos lá da vesícula, né? Esses sais, eles envolvem essas gotículas de lipídios, em geral, triacilgliceróis e colesterol, certo? Então, isso que vem da dieta, que tá lá no meu intestino delgado, eles estão envolvidos por uma proteína chamada quilomicron, que faz o mesmo papel, praticamente o mesmo papel,
do VLDL, do LDL, de transportadora, beleza? Só que o quilomicron, ele vai fazer o quê? Ele vai transportar o colesterol e os triacilgliceróis da dieta, principalmente, para o tecido linfático, do tecido linfático para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea isso vai chegar nos tecidos, certo? Então, o quilomicron, ele é isso, tá? Mas nós temos, então, como lipoproteínas quilomicrons, VLDL, LDL e HDL. Percebam que o peso, né, a densidade dessas moléculas é variável. Então, eu tenho das mais pesadas, as high density, até as mais leves, que são os quilomicrons. O que o quilomicron transporta principalmente? Triglicerídeos. Quais são as apoproteínas, ou seja, aquelas proteínas que estão por fora, que são as proteínas de reconhecimento para entrada nos tecidos? Existem várias. Olha lá, o quilomicron tem a ApoB48, a ApoAI, a ApoC, a ApoE2, a ApoE3. Cada uma delas tem diferentes apoproteínas. Então, gente, se eu tô falando de uma apoproteína, se eu tô falando de uma proteína que fica na membrana dessa estrutura micelar, que é uma micela, porque eu tenho uma camada única de fosfolipídios que envolve, né, que armazena esses colesteróis e esses TGLs, né, os triglicerídeos. Essas proteínas de membrana, se elas tiverem mutações, elas vão ter dificuldade de reconhecimento, de ligação ao tecido-alvo e, por sua vez, vão sofrer acúmulos na nossa corrente sanguínea, tá? Então, tem que ter sempre isto em mente. Aqui nós temos uma figurinha tranquila das lipoproteínas, né? Embora o quilomicron seja o maior, ele é o mais levinho de todos, e o HDL é o menor e é o mais pesado de todos. E eles, então, têm nessa representatividade o que cada um contém na sua estrutura. O HDL tem proteína, tem colesterol, tem ésteres de colesterol, tem fosfolipídios e tem triglicerídeos. E o quanto que cada um tem. Observem que o quilomicron é o que mais tem triglicerídeos dentro da sua estrutura, tá? Então, só para mostrar essa representatividade aí para vocês. Embora o quilomicron seja maior, ele é o mais levinho, porque quanto mais desses triglicerídeos, mais leve, menos denso ele é, tá? Essa figura representa a mesma coisa que a gente falou agora, né? As moléculas de gordura provenientes da nossa dieta, a incorporação do quilomicron, passagem, né, desses triglicerídeos e do colesterol aos capilares, sendo que antes pelo sistema linfático, e a sua distribuição para o corpo, né? Então, é a mesma coisa que a gente falou. E aqui a gente tem a relação do LDL, do VLDL. Percebam que o VLDL, né, aquele que transporta colesterol do fígado, sintetizado e armazenado pelo fígado, tanto o colesterol da dieta, o exógeno, quanto o colesterol próprio dele, transporta para os tecidos. Conforme ele vai transportando isso e liberando os triacilgliceróis, ele vai se transformando aqui em IDL, que é uma forma intermediária do LDL. E o LDL nos tecidos traz de volta, né, para o fígado, né? Então, é uma forma de um ciclo, na verdade, de transformação de receptores, né? Nós temos receptores de VLDL, receptores de LDL, receptores de HDL, né? Olha o HDL aqui mandando também do fígado para os tecidos e retornando para o fígado, tá?
Então, o que traz aqui nesse vídeo, nesse slidezinho aqui, é exatamente isso. O colesterol, ele é tanto endógeno quanto da dieta e ele é transportado, ele pode ser transportado livre, pode, mas principalmente por essas apoproteínas, tá? Então, quando ele vem da dieta, ele é incorporado em quilomicrons, distribuído pelo sistema linfático, até chegar no tecido adiposo e no músculo, e ele então sofre essa reesterificação, né, que é essa lipólise que a gente viu lá dos primeiros slides. A via VLDL acontece do fígado para os tecidos e tem por objetivo distribuir colesterol e triacilgliceróis. As lipases lipoproteicas são as enzimas capazes, então, de degradar os triacilgliceróis, como a gente viu nos slides anteriores, tanto dos quilomicrons quanto do VLDL. Tá? Gera um quilomicron remanescente que volta para o fígado e pode se transformar, né, em LDL, intermediado aí pela forma IDL, apenas com o colesterol, e que depois volta a ser endocitada pelo fígado. O HDL faz o sentido contrário, do sentido do tecido para o fígado. Então, o que ele faz? Ele captura o colesterol livre e o colesterol fagocitado pelas células espumosas, né? E aí as células espumosas são aquelas responsáveis também pela formação da placa ateromatosa, que a gente já vai ver no próximo slide. Aqui nessa figurinha eu trago para vocês a lembrança das principais apolipoproteínas, dessas lipoproteínas transportadoras. E mostro aqui para vocês numa figurinha, relembrando as aulas de biomol, que nós temos sequências no DNA e que no mesmo cromossomo aqui, por exemplo, no cromossomo 11, eu tenho vários SNPs, vocês estão vendo aqui, sabem o que eram os SNPs? Polimorfismos gênicos para cada uma dessas apoproteínas, ou seja, polimorfismos que podem levar a defeitos, né, na formação dessa lipoproteína e no reconhecimento da lipase para que isso seja quebrado e liberado para o corpo utilizar. Tá? Então, a hiperlipidemia tipo 1, ela tem consequências, ela tem causas genéticas e ela tem causas alimentares. Né? E a principal característica da hiperlipidemia do tipo 1, são os xantomas eruptivos e também os casos de pancreatites, além do sinal bioquímico de trigliceróis livres no plasma acima de 1000 miligramas por decilitro. Aqui nesse slide nós temos uma sequência, né, do envolvimento dessa célula espumosa, que nada mais é do que o macrófago fagocitando essas lipoproteínas, né, gerando então uma célula espumosa carregada de colesterol que vai ter uma adesão em alguma artéria, em algum vaso que tenha alguma deformidade, tá? Então, é importante que o vaso tenha uma pequena alteração, uma pequena deformidade para que essa placa de ateroma comece a se formar, né? Aqui a gente tem bem mostrando a placa, né? A luz do vaso foi bastante reduzida com a quantidade aqui de placa formada nessa artéria. E claro, né, a aterosclerose, ela é uma das causas, né, das doenças do infarto do miocárdio, do infarto cerebral e seus AVCs, gangrenas nas extremidades, aneurismas de aorta abdominal ao longo de todo o seu trajeto. E conforme isso vai formando essa agregação, né, ela vai sofrendo uma calcificação e aí então obstrui, né, fecha completamente este vaso. Doenças relacionadas então ao acúmulo de colesterol
e de lipídios, tem a hipercolesterolemia familiar, e aí então nós estamos falando de uma herança genética, um defeito genético que atrapalha essa incorporação do LDL em células, resultando no aumento do LDL circulante, né? Aquilo que se mede no exame de sangue. E aí nós temos algumas taxinhas médias aqui, né? Em homozigotos, por exemplo. Quem é homozigoto para hipercolesterolemia familiar, um dos genes, tem uma taxa de 680 heterozigotos, e a taxa aí média normal entre pessoas na faixa de quantidade de LDL circulante, tá? Pessoas, então, que são homo e hétero, têm que ser tratados com inibidores de biossíntese de colesterol, que vão atuar naquele nosso segundo passo da primeira etapa, que são fármacos inibidores da HMG-CoA redutase, né? E aqui nós temos alguns exemplos deles que são comercializados. Então, o que eles fazem? Eles evitam a transformação do HMG-CoA em mevalonato, porque impedem a atividade da enzima. Para fechar esse bloco do colesterol, lembrem-se que o colesterol é importante, né? A gente falou aí de algumas coisas que são ruins, mas ele é importante para formar hormônios e para formar vitaminas, como a gente já citou no início do bloco. Último pedacinho, então, da nossa aula. Se você ainda tem energia, vamos embora que só faltam 5 slides. Vamos falar da cetogênese, que é a formação de corpos cetônicos. E, novamente, acetil-CoA no centro da história, né? Então, a formação de corpos cetônicos diz respeito à cetogênese. Quem são os corpos cetônicos? Formação de acetoacetato, beta-hidroxibutirato e a própria acetona. Aonde que acontece a cetogênese? Lá dentro das mitocôndrias do fígado, a partir das moléculas geradas de acetil-CoA. E, em condições normais, a cetogênese também é utilizada como fonte de energia para o músculo cardíaco, esquelético e principalmente no cérebro, junto aos neurônios. Mas como é que acontece isso então, professora? Essa molécula de acetil-CoA, quando ela se transforma em acetoacetil-CoA através da união de duas acetil-CoA, né, ela pode sofrer essa rota, que é a atividade aí da enzima HMG-CoA sintase, que vai gerar, por sua vez, HMG-CoA, que vai sofrer a ação de uma liase e que vai formar o acetoacetato. Esse acetoacetato já é um corpo cetônico que pode aqui se transformar em 3-hidroxibutirato, assim como 3-hidroxibutirato, através dessa desidrogenase, eu posso transformar novamente em acetoacetato. Tá? Então, parte do acetato pode converter-se também em outros dois. Aqui eu só tenho o 3-hidroxibutirato, mas o outro composto é a acetona. Então, a acetona é um composto que rapidamente ele é formado. Eu não tenho a via reversa, né? Porque ela ligeirinho vai para a via respiratória e ela é expelida, né? Tanto é que a gente sente o cheiro, né? Esse hálito cetônico, em especial em pessoas com diabetes, porque elas vão fazer o que? Elas vão preferir a via da lipólise, porque elas não têm a via funcional do metabolismo de carbo, né? Só a via anaeróbica. Então, elas vão atuar na formação aí de corpos cetônicos, tá? A presença de corpos cetônicos no sangue, olha o termo, anemia, cetonemia, e o aumento de corpos cetônicos na urina nós chamamos de cetonúria, né? Ou hipercetonúria, hipercetonemia, dependendo de onde eu estiver medindo. Então, prestem atenção ao termo. A cetoacidose diabética, então, é uma condição desencadeada pela deficiência da insulina que leva a uma hiperglicemia, ou seja, como não tem insulina para levar o açúcar para dentro da célula, o açúcar fica circulante em grande quantidade. Essa
hiperglicemia, então, né, para compensar essa falta de açúcar dentro da célula, a célula degrada ácido graxo, aumentando a disponibilidade do acetil-CoA. O que o corpo cetônico faz? Ele diminui o pH. Se diminui o pH, eu tenho acidose, causando então essa cetoacidose, consumindo os tampões, desenvolvendo então essa acidose metabólica. Mas, professora, como é que a gente desconta, então, como é que eu sei que é diabetes, como é que eu sei que a pessoa está num jejum muito prolongado? Muito fácil, na diabetes a glicemia vai estar alta e no jejum a glicemia vai estar baixa. Na diabetes a glicosúria vai estar positiva, ou seja, vou ter sangue na urina. No jejum eu não tenho sangue na urina. Esse sangue na urina vem por conta dessa glicemia alta. Eu vou ter lipemia nos dois? Sim, vou ter lipemia nos dois, porque eu preciso formar energia e eu não estou tendo fonte de carbos. Eu vou ter cetonemia nos dois? Sim, vou ter cetonúria nos dois, mas hálito cetônico eu vou ter apenas no diabetes, tá? Embora, né, algumas pessoas considerem também o jejum prolongado a presença aí um pouco do hálito, tá? Então, principalmente sinal do diabetes, glicosúria e glicemia alta, beleza? Marca esses dois aqui que você não vai errar. Então, gurizada, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido, tenham tido tempo para estudar, para se dedicar, para anotar tudo, pausar, voltar o vídeo, né? Então, esse slidezinho era o primeiro lá, da entrada dos nossos slides do metabolismo de lipídios. Observem que nós temos uma relação também com produtos do ciclo do ácido cítrico, então ele vai ser desencadeado quando eu tiver um acúmulo do ácido de metabólitos de ácido cítrico e também quando for a questão do jejum e quando a célula então precisar de energia que não consegue prover a partir do metabolismo dos carbos, tá? Um beijo grande para vocês e a gente se encontra na próxima aula.